que vai fazer, porque ali tem imagens que facilitam a leitura dele. Né? O joinha, o joinha ao contrário, né? Que nega, ruim, tudo isso é cultura visual. E hoje a gente está muito imerso nessa cultura e é importante a gente estar atento a isso até para trabalhar no ensino de história. Tá? Outro exemplo que eu trago aqui, para a gente ligar isso com o ensino de história, as imagens são fundamentais para a didática, para explicar o conhecimento histórico. Tá? Só que o nosso problema é o seguinte, a gente vai usar a imagem para quê? Para ensinar as crianças, para ensinar as pessoas. É para ilustrar ou a gente tem que problematizar a imagem? Gente, não, ilustrar não, imagens não servem para ilustrar. Vamos pegar o exemplo dessa pintura aqui do Benedito Calixto, tá? Que é a pintura do quê? De um bandeirante, Domingos Jorge Velho. A pintura foi produzida em 1903, ou seja, muitos anos depois da existência dos bandeirantes, tá? Essa pintura, às vezes, nos livros didáticos, aparecia onde se estava falando dos bandeirantes, como se fosse o quê? Uma ilustração de como eram os bandeirantes, né? Esses homens europeus, bem vestidos, altamente civilizados, né, que estavam levando a civilização para o sertão. Ora, essa pintura não foi produzida na época dos bandeirantes, foi produzida muito depois, num outro contexto, no contexto da República. E mais do que isso, num contexto de formação a gente pode chamar, de certa forma, forçando o nome, mas da representação, da nacionalidade paulista, tá? Ou, para ser mais correto, da representação do que é o ser paulista, como locomotiva do Brasil, São Paulo levando a civilidade, levando para os sertões, são os heróis paulistas que formaram o Brasil. Tá? Mas o bandeirante efetivamente não era isso, era um caçador de índios, que procurava pedras preciosas, índios para escravizar, certo? E tem várias outras pinturas que mostram a realidade. Às vezes eram mamelucos, eles não usavam essas roupas tão chiques, sofisticadas, andavam descalços muitos deles. Tá? Eram pessoas bastante não civilizadas até. Tá? Então, essa pintura ela serve para ser problematizada e não para ilustrar os bandeirantes. A gente tem que usar ela quando a gente está falando da República, de quando São Paulo quer se colocar como o principal estado do Brasil, quando São Paulo está tentando criar uma imagem de civilizado, de locomotiva do Brasil para o resto do país e do mundo também. Tá? Então, ela tem um contexto diferente. Ela é fundamental? Ela é uma mentira, professor. Não, ela não é uma mentira. Ela é uma fonte histórica de uma época diferente. Não é a época efetiva dos bandeirantes. Ela é uma excelente fonte histórica do início da República, do processo em que São Paulo está superando o Nordeste, está superando o Rio de Janeiro e está se desenvolvendo brutalmente, principalmente com café e o início da industrialização. E está querendo criar uma imagem de civilizado, certo? Então, é sempre fundamental. A imagem é ótima para ensinar as coisas, tá? Mas é sempre fundamental não usar ela como ilustração, usar ela para problematizar como fonte histórica efetivamente. Expressão do racismo na Primeira República. Ora, a gente já viu que a literatura é excelente para entender as dinâmicas sociais, os valores, os conflitos em uma determinada época. No caso da República, que a proclamação não foi algo natural, algo aceito pela população. Tá? Foi um momento muito confuso, de enfrentamentos e de briga. E o racismo na Primeira República? Será que a gente consegue estudar a partir, por exemplo, de uma fonte imagética? Porque o racismo também estava muito presente nesse momento. No quadro eu trago uma problema, que tenta pensar isso. Como desenvolver em seus alunos, do ensino médio, a habilidade de leitura imagética? Ensino médio, fundamental, como que ele tem que ler as imagens? Como aproveitar a habilidade de leitura imagética para o enriquecimento do processo de construção do conhecimento histórico? E de ensinar história. Como fazer isso em sala de aula? Bom, eu tento mais uma vez aqui um exemplo com uma pintura que eu também adoro.
Novamente, não pelo seu conteúdo absolutamente nefasto, mas pela possibilidade da gente, a partir dela, compreender um momento da nossa história, tá? E como ela facilita para que as pessoas entendam esse momento da nossa história, do ensino da história. Tá? Aqui a gente tem uma pintura produzida pelo Modesto Brocus, grande pintor, ali da passagem do Império para a República. O nome dessa pintura se chama Redenção de Caen e ela foi produzida em 1895, no início da República. Tá? Lembrando que esse termo aqui não é à toa, porque anteriormente, nos séculos anteriores, desde a colonização do Brasil, se dizia que os filhos de Cã, um dos filhos de Noé, né, ele tinha colonizado a África. E esse filho de Noé, o Cã, ele foi amaldiçoado pelo próprio pai, tá, dizendo que Cã deveria servir aos seus outros filhos, servir aos europeus, servir aos asiáticos. Essa história serviu para justificar a escravidão africana, tá? Mas nesse momento da pintura ganha o nome de Redenção de Cã. Vamos dar uma olhada nessa pintura. Aqui a gente tem uma senhora negra, certamente ex-escrava, né, que já tinha um tempo da abolição, e do outro lado, nós temos um homem branco. No contexto, a gente sabe que era o quê? Um imigrante, provavelmente italiano, que foi muitos imigrantes italianos que vieram para o Brasil. No meio, a gente tem o quê? A filha dela é morena, é mais clara um pouco do que a mãe, e aqui no colo da filha, uma criança branca já, filho dos dois aqui, ó. Tá? Repare, a mãe agradecendo os céus, agradecendo a sua redenção, olha o nome da pintura, e a criança quase fazendo um gesto de bênção, abençoando a senhora, sua avó. Aqui expressa, nessa pintura, um pensamento muito forte na virada do século no Brasil, que era a ideia de branqueamento do Brasil, de tornar o Brasil cada vez mais branco a partir da imigração de europeus. A ideia inicial era alemães, tá? Mas os alemães não vieram os italianos, por exemplo, tá? E outros europeus diversos. Mas ali expressa como que era forte o racismo, que se acreditava que as raças, principalmente a raça negra, né? Porque esse termo a gente não considera mais em ciência, raças, o ser humano não é dividido em raças, né, biologicamente, mas o racismo continua até hoje. E ele está ali fundamentando, criando essa república e as políticas públicas. Por exemplo, de incentivo de mão de obra europeia para substituir essa mão de obra negra que tinha aqui, que tinha sido acabado de ser liberta, né? E, ao mesmo tempo, para embranquecer o Brasil, porque assim o Brasil poderia evoluir. Então, tentando responder, sintetizar a nossa situação-problema, análise do quadro de Modesto Brocus, A Redenção de Cã, de 1895, permite que seus alunos ampliem a sua habilidade de leitura de fontes imagéticas, bem como compreenda a política de branqueamento e o racismo à brasileira, ocorrido naquele momento histórico, né? E é fundamental que que os nossos alunos também compreendam como ler uma imagem, como entender, é uma competência que ele tem que aprender, uma competência de leitura de texto, de gráfico, de imagem, de tudo. Então é sempre fundamental trabalhar essas fontes imagéticas em sala de aula, pela competência que o aluno aprende e também para facilitar o entendimento do conhecimento histórico. Esse momento de interação, mais uma pergunta para você. Você conhece alguma fonte histórica para o estudo do racismo no Brasil? Você sabe de alguma? Além, pode ser textos escritos, pode ser imagens. Pensa um pouquinho, eu já volto.
Pensou? Voltamos. A questão, é possível? Existem mais fontes, além de fonte magética, fontes escritas, para pensar o racismo no Brasil? Olha, existem várias fontes, inclusive materiais, estátuas, prédios públicos, tá? E vários tipos de fontes escritas muito diferentes. Por exemplo, existem textos científicos que expressam o racismo científico do século XIX na passagem para o século XX, que induziram a política de branqueamento no Brasil. A ideia de que aparece até em filmes atuais, de que o negro é inferior ao branco, de que o índio é inferior ao branco, de que o asiático é inferior ao branco, nos textos científicos da época. Então eles servem de fontes para a gente entender como era aquele racismo e como ele ainda, de certa forma, existe na nossa sociedade, se expressa na nossa sociedade. Cartas pessoais é o caso do nosso exemplo, do nosso fórum, é a carta do Monteiro Lobato. Antes de se discutir o Monteiro Lobato em si, é principalmente interessante você entender o contexto que ele está produzindo aquilo. Tá? Cartas pessoais, em que mostra ali, que expressa o contexto histórico da época, como era forte ainda lá na década de 30, 20 e 30, esse pensamento racialista, eugênico, de branqueamento do Brasil. Tá? Então, existem várias fontes para a gente pensar esse processo, para a gente trabalhar esse tema no conhecimento histórico. Okay? Recapitulando, a análise de fonte, que foi a discussão principal da nossa aula de hoje, né? Então a gente tem aqui os 3 elementos básicos que a gente discutiu na aula de hoje, que são problematizando as fontes escritas, problematizando as fontes orais e problematizando as fontes imagéticas. Problematizar é o trabalho principal do historiador. O trabalho de problematizar é o quê? Você pegar as fontes, os vestígios do passado que chegam até nós, e colocar perguntas para aquilo. Perguntas que interessam o nosso presente, perguntas que interessam a sociedade atual. E a partir dali produzir um conhecimento histórico, uma representação do passado que ajuda a orientar o presente. Tá? Essa é a principal função da nossa história, em compreender o presente a partir dos vestígios do passado. E problematizar significa você pensar, colocar perguntas, entender o contexto de produção. Então, quando a gente está trabalhando com fontes escritas, é sempre fundamental entender que tipo de fonte que é. Tipo de fonte, quem produziu, quais são as normas de produção daquela fonte. Um jornal tem um determinado objetivo, tem uma determinada norma para se produzir. Um texto literário é outro objetivo, são outras normas de produção. Que os dois são diferentes de um processo judiciário. Então você tem que entender as normas de produção dessas fontes escritas, os objetivos, os autores, os interesses e trabalhar aquilo ali. As fontes imagéticas, elas são sempre fundamentais para a gente extrair dali conhecimento. Pensar, por exemplo, pelo método Panovich, analisar o contexto, quando ela foi criada, sua origem, identificar, analisar os elementos gráficos que tem ali dentro e o sentido geral daquela pintura. Qual o interesse dela? As fontes orais, finalmente, fontes difíceis de serem trabalhadas, porque demanda toda uma técnica, demanda toda uma preocupação empática também com a pessoa que está te dando o depoimento, uma preocupação ética, legal. Mas elas são fundamentais, as fontes orais, porque elas conseguem captar vestígios do passado,
uma memória do passado que muitas vezes não aparece nem em textos escritos e nem em imagens, que é a memória daqueles marginalizados, aquelas pessoas que eram consideradas inferiores em uma dada época, uma dada sociedade. Certo? Então, o nosso trabalho principal é essa atenção. Nós, historiadores, trabalhamos com vestígios do passado, trabalhamos eles a partir de metodologias, de conceitos e produzimos um texto, uma aula, um filme, né, que procura responder problemas do presente, fundamentados, então, nessas fontes do passado. Eu espero que essa aula tenha sido interessante, tenha sido útil para você, e a gente encerra agora, a gente se vê na próxima. Muito obrigado.